Quer aprender mais sobre o símbolo taoísta do Yin e do Yang? Quer entender como que você faz para aplicar esses conceitos e encontrar o equilíbrio na sua vida? Bom, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar mais. Meu nome é Fernando Siriano, eu sou do Caminho do Equilíbrio. E se você gosta de entender um pouco mais sobre taoísmo, sobre autoconhecimento e meditação, se inscreve nesse canal para você receber mais conteúdo sobre esse assunto. Então, bom, vamos lá. O Yin Yang, ele é um símbolo bem difundido, ele é bem conhecido, ele está presente na nossa cultura em roupas, em diversos símbolos, você vê o pessoal colocando em logo. Mas infelizmente aqui no Ocidente, muitas das coisas que vêm do Oriente para o Ocidente, elas acabam sendo mal interpretadas ou têm uma conotação um pouco mais superficial. E isso aconteceu com esse símbolo do Yin e do Yang. Então geralmente a gente olha para o Yin e Yang como o certo, o errado, o bem e o mal, sabe? Aquela coisa dualista, né? Então o taoísmo, né? Da onde o Yin e Yang surgiu, ele vai além desse dualismo, né? Esse dualismo ele é muito mais aqui nosso do Ocidente, tá? Então, da onde que surgiu esse símbolo? O Yin e Yang, ele é visto como uma unidade. Então, no taoísmo a gente tem o conceito do Tao, que é o imanifesto, o inominável, essa essência criadora, esse potencial que está por trás de tudo. Quando esse Tao ele vem se aproximando da matéria para a gente ter ali as coisas físicas, né? O Yin Yang ele é um primeiro passo, né? São duas qualidades, né? De uma grande unidade. Então o Yin Yang ele é muito mais uma qualidade, é um olhar que eu tenho para toda manifestação, desde um pensamento, uma ideia, até as coisas concretas materiais, tá bom? Então eu tenho que pensar no Yin Yang não como coisas separadas, mas como coisas complementares. Sejam elas positivas ou negativas, elas são sempre complementares. O Yin Yang ele é um símbolo da complementaridade. Não sei se essa palavra existe. Então eu tenho que pensar assim, ó. Quando eu olho para as coisas, nada é totalmente Yin ou totalmente Yang. Esse é um primeiro ponto que eu tenho que pensar. Então, o que é Yin e o que é Yang? O Yin é muito mais relacionado à matéria, é o movimento para dentro, é a contração. O Yin ele é o frio, tá? O Yin é a passividade, é esse conceito mais feminino, mais para dentro. Ele é o potencial. O Yang, ele é um conceito de movimento, tá? A qualidade do Yang é o calor, é a expansão, ele está relacionado ao masculino, a essa questão de eu estar gerando, de eu estar me movimentando, tá bom? Então, o Yin e Yang, é muito importante que você entenda isso, são conceitos complementares, nada é totalmente Yin, nada é totalmente Yang, eles estão sempre ali se complementando. Então, por exemplo, se eu pegar esse livro aqui ele tem uma certa quantidade de matéria, então eu posso dizer que o livro ele é mais Yin do que esse que eu coloquei aqui para guardar a página, né? Então, o livro é mais Yin do que esse papelzinho aqui, beleza? Agora, se eu comparar o livro com a minha garrafa tem mais matéria, então ela é mais Yin do que o meu livro. Então, o meu livro ele é mais Yang do que a minha garrafa. Você entende que o que importa não é o objeto em si, ou aquilo em si, o que eu estou olhando em si, mas o que eu estou comparando. Então, se eu comparo com uma coisa que é mais pesada, ela vai ser mais Yin. Se eu comparo com uma coisa que ela é mais leve, ela vai ser mais Yang. Se eu comparo com uma coisa que está mais quente, naturalmente aquilo é mais Yang. Se eu comparo com uma coisa que é mais densa, que é mais fria, aquilo é mais Yin. Então nada é totalmente Yin, nada é totalmente Yang. Assim como nós não somos limitados. Eu sou uma pessoa totalmente Yang. Não tem como. Todos nós temos aspectos Yin, temos intuição, todos nós temos momentos de passividade, momentos de receptividade, de um olhar mais compassivo,
Tô usando umas palavras que eu nem sei se tá certo. Todos nós também temos momentos de extroversão, hoje eu tô conjugando, hein? Temos momentos de movimento, de expansão, né? De alegria, de agitação. Então, o yin e o yang são essas qualidades, tá? Então, como que a gente aplica isso na nossa vida? É importante a gente sempre manter esse equilíbrio, tá? Então, o equilíbrio ele vem dessas duas forças complementares, opostas e complementares, estarem em equilíbrio. Como que eu mantenho esse equilíbrio? Eu procuro em tudo que eu for fazer na minha vida, todas as situações, todas as áreas da minha vida, todas as vezes que eu me relaciono com o outro, todas as vezes que eu me volto para dentro, buscar esse equilíbrio. Tá? Então, tá bem vago o que eu tô falando, mas é algo que a gente precisa prestar atenção. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma carreira que exige bastante do meu tempo, como a grande maioria de nós, né? A gente vive trabalhos que demandam, né, muito tempo. E a gente pode pensar isso como um movimento yang, né? Que eu tô ali indo em direção à prosperidade, né? Eu tô tentando fazer dinheiro, eu tô me expandindo, né? Minha carreira é a questão, eu tô indo para fora, né? E isso é um movimento, né? Então nesse simbolismo o yang ele vai crescer, né? E eu preciso da contrapartida, eu preciso do seu oposto, que é o yin. Então quais movimentos que eu faço que eu me volto para dentro? Quais movimentos que eu busco a espiritualidade? Quais movimentos que eu faço para me recolher, para perceber, para estar mais intuitivo, tá? Para eu fazer essa compensação. Então, se na maior parte do meu dia eu tô ali só criando, eu tô só movimentando, interagindo, falando, eu tô nessa expansão, quando eu chego em casa, eu tenho que encontrar esse momento de recolhimento. A gente acaba fazendo isso inconscientemente, mas de uma maneira não muito efetiva, né? A gente acaba, sei lá, chega em casa, eu vou assistir série. Eu vou ficar ali passivo, eu vou olhar para uma tela e beleza. Então, a informação ela vem e eu não tô interagindo, eu tô só passivamente ali assistindo, né? Isso, por um lado, equilibra, vamos dizer assim, né? Esses dois polos, mas ele não gera um yin legal, um yin bom, né? Gera mais eu tô tapando o buraco por necessidade e instintivamente. Agora, se eu vou fazer, por exemplo, uma prática de meditação, vou fazer uma prática de yoga, uma prática de tai chi, se eu vou ler um livro que fala sobre assuntos mais... um livro de uma religião que eu gosto, um livro de uma filosofia que eu gosto, um livro menos... não um livro de como enriquecer em 7 dias, ou um livro, sabe, uma coisa menos voltada para a expansão, uma coisa que te traga mais para dentro, um assunto que traga mais o autoconhecimento, que faça você olhar mais para dentro, tá? Então, nesse momento eu vou estar nutrindo meu yin, eu vou estar equilibrando, tá? Isso eu posso aplicar a tudo. No relacionamento com outra pessoa, né? Quais momentos, quais situações eu tenho uma postura mais yin, quais situações eu tenho uma postura mais yang. No próprio trabalho, por exemplo, eu não estou o dia inteiro yang, eu tenho meus momentos de yin, eu tenho momentos que eu me volto um pouquinho mais para dentro, para eu pensar um pouco mais, e tem momentos que eu vou executar e vou agir um pouco mais, vou estar mais yin, vou estar mais yang, tem momentos que eu consigo ter um foco profundo ali e resolver, criar, fazer muito, então eu estou ali bem yang, e depois eu preciso parar, tomar um café, tomar água, respirar um pouquinho, para eu absorver um pouco mais de energia, ficar um pouquinho mais yin. Você entende? Se eu tô só no extremo, se eu tô o dia inteiro correndo, fazendo, chega uma hora que eu não tô produzindo mais, né? Isso, a gente sabe que 40 minutos é um tempo
uma hora e meia, eu não consigo passar disso de realmente estar produzindo, né? Eu preciso ter ali aqueles minutinhos de pausa, volta para dentro, para eu voltar pro Yang, volta pro Yin, vai pro Yang. Então, isso já é um conhecimento que a gente tem e que condiz com essa dualidade, né? Com esse olhar, com essas duas qualidades do Yin e do Yang. Então assim, para olhar para as diferentes áreas da sua vida e ver o que geralmente você está desequilibrado, né? Então, eu disse geralmente porque geralmente é Yang, tá? O que a maioria de nós faz, o que a nossa sociedade cultua em excesso é o Yang. A gente esquece do Yin, a gente esquece desse voltar para dentro, seja ele no sentido que for, tá bom? É importante você conseguir encontrar esse equilíbrio para que você tenha uma boa... Até para que o Yang seja melhor, você vai precisar sempre do Yin. Até que para você tenha, mas principalmente saúde, para que você tenha qualidade de vida, para que você consiga se sentir em equilíbrio, sentir que está vivendo de uma maneira correta, sentir que você está bem consigo mesmo, você tem que estar equilibrado, você tem que estar yin, yang, mente no meio, tá bom? Lógico, não é estático, né? Eu tô ali, eu faço o movimento yin, faço o movimento yang, faço o movimento yin, faço o movimento yang, né? O equilíbrio, ele é dinâmico, ele não é estático, ele é um equilíbrio constante. Eu só não posso ir demais. Se eu caio num extremo, a tendência é eu ir pro outro, tá? Isso é legal. Se você corre sem ter preparo físico em 2 horas, você desmaia, né? Se você fica muito tempo parado, muito tempo passivo, você fica angustiado e começa a te dar uma ansiedade gigantesca, você começa a fazer coisas, limpar a casa para se acalmar, você entende? Então, o equilíbrio, ele vai me afastar dos extremos, que são os momentos que eu perco muita energia e não acabo fazendo nada de bom para mim, nem para os outros, principalmente. E ele vai me trazer para esse equilíbrio saudável, dinâmico e que me leva para uma vida muito mais feliz, muito mais saudável, muito melhor. Belezinha? Se você gostou desse vídeo, dá um like e não se esquece de se inscrever para receber mais desse conteúdo. Espero que você tenha gostado e lembre-se, você não é a sua mente. Muito obrigado. Tchau, tchau.